Amada Imortal, Volume 1, de Kate Tiernan. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. Capítulo 11. Você vai ficar? A pergunta gentil de River me fez parar no meio da tarefa. Dobrar panos de prato limpos. Abri minha boca para dizer, não posso, mas não saiu nada. Não era exatamente divertido estar ali, mas quando eu pensava no assunto, também achava que não estava em sofrimento profundo o tempo todo. E tinha sido doloroso estar em Boston, estar em Londres. Tinha parecido que eu estava morrendo ou pior, que já estava morta. Eu não me sentia assim ali. Ainda me perguntava, é claro, o que Ince e os outros estavam fazendo naquele momento, se sentiam minha falta, se estavam preocupados. Eu nunca tinha desaparecido antes, não completamente. Já tinha abandonado a cidade, deixado bilhetes com frases como "me encontre em Constantinopla" ou coisas do tipo, mas dessa vez eu tinha desaparecido da face da terra. Como eles tinham reagido a isso? Tremi com um calafrio repentino. Minha vida tinha mudado completamente, em todos os aspectos. Não era isso que eu queria? Eu acordava todas as manhãs a tempo de ver os primeiros debruns gelados do amanhecer subirem pelo morro ao longe. Fazia minha cama, ou pelo menos esticava o cobertor. Me vestia e ia para o andar de baixo. Às vezes meu nome estava na lista para ajudar no café da manhã. Às vezes eu tinha que fazer alguma outra coisa, como pegar ovos, varrer a varanda ou botar a mesa. Minhas manhãs eram repletas de trabalho, normalmente com um professor ou um dos alunos mais avançados, da Ske, Charles ou Rachel. Às vezes eles me faziam perguntas, que eu tentava responder. Às vezes falavam de coisas aleatórias, e só depois eu me dava conta de que tinham transmitido a importante lição de vida número 47, ou algo do tipo. Eu agora conhecia todo mundo, sabia os nomes, de onde tinham vindo, onde eram seus quartos, há quanto tempo estavam lá. Jess tinha apenas 173 anos, mas ele vinha de uma situação pior do que a minha, e aquela era a sua quinta tentativa de ficar ali. Eu não tinha visto alguém tão jovem que parecesse tão velho, com pele cinzenta, grisalho, rosto cheio de rugas, nariz coberto de vasinhos. Na última vez que saiu, ele se embebedou e atropelou um ciclista acidentalmente. O ciclista não morreu, mas Jess disse que a culpa pesava 500 quilos sobre seus ombros. Ele tinha muita coisa para apaziguar dentro de si, assim como eu. Rachel, em geral, era bastante séria, mas de vez em quando era incrivelmente engraçada. As histórias do que ela tinha feito durante os anos 1920 eram hilárias e faziam todos nós rirmos. Anne, a outra professora além de River, Solis e Asher, era alegre, sorridente e estava sempre com pressa. Também gostava de contato físico, tocava no meu braço, colocava a mão no ombro de alguém, massageava as costas de River. Eu já não tentava me afastar. Ela tinha 304 anos e atribuía a aparência jovem a toda aquela vida limpa, o que fazia os outros professores bufarem e ela caía na gargalhada. Sim, eles eram um grupo feliz. Lawrence e Charles eram bem legais, bem interessantes. Não investi muita energia em conhecê-los, pois eu provavelmente não ficaria ali por muito tempo, mas eles não me irritavam nem nada. Lawrence era italiano, com uma combinação impressionante de cabelo preto e olhos azuis e um adorável perfil romano que parecia saído de um mosaico antigo. Falava meio alto, com gestos grandiosos, expressivos e cheios de emoção. Charles era da Irlanda e ainda tinha um leve sotaque, como a maioria de nós. Só que ele tinha morado no sul dos Estados Unidos pelos últimos 200 anos. Era gay, tinha cabelo ruivo e intenso, olhos verdes e sardas. Ele conseguia parecer arrumado e apresentável, mesmo quando estava arrancando ervas daninhas ou tirando leite de vaca. Breen, como já falei, parecia uma modelo, alta, magra e graciosa, com um rosto belo e simétrico. Como Lawrence,
Ela era incrivelmente vibrante, uma flor de estufa. Ela sempre parecia ter tudo sob controle. Quando a frigideira pegou fogo, ela simplesmente cobriu-a de sal, sem se enrolar com nenhuma palavra da história que estava contando. Rain era ele mesmo. Nell ainda fazia de tudo para ser simpática e ajudar, mas um minuto era o bastante para se perceber o quanto aquilo era falso. Só uma exibição para os outros, principalmente para Rain. Eu tinha concluído que Nell era um lobo com roupa de patricinha, mas ninguém mais parecia perceber. Ninguém também parecia perceber como ela estava envolvida com Rain. Ela era sutil, mas não a ponto de eu não perceber. Por fora, ela era uma coisinha doce, toda sorrisos e generosidade, trabalhadora, séria com os estudos e gentil com os demais. Mas por dentro eu via seu desespero silencioso por Rain, que a tratava como um cãozinho a quem ele apenas tolerava. Rain achava que eles eram amigos, colegas, porque ele era um idiota cego e distraído. Ela queria cavalgar com ele em direção a um pôr-do-sol tátil e tê-lo todo para si, literalmente e para sempre. Vezes e mais vezes eu a vi dar um jeito para que os dois fossem designados para a mesma tarefa, trabalhando lado a lado. Ela pedia sua ajuda nos estudos e fazia várias coisinhas por ele, mas Rain mal reparava. As pessoas geralmente me adoram ou me odeiam, e Nell parecia se encaixar na segunda categoria. Não sei se ela realmente me odiava, mas se me visse trabalhando com Rain, seu rosto assumia uma expressão como se fosse me transformar em pedra com os olhos se pudesse. Então eu piscava e o olhar sumia. Isso tornava meus dias mais interessantes. Percebi que River estava esperando uma resposta. Eu gostaria de poder dizer: sim, estou adorando tudo isso. Vamos com tudo. Meu coração e minha alma estão aqui e estou pronta para mudar. Mas não podia. Ah, acho que consigo aguentar mais uma semana. Foi tudo o que consegui dizer. E fiquei tensa esperando que River me pedisse para ir embora. Ótimo, disse River e beijou minha bochecha. Fiquei confusa. Não pude evitar levar os dedos ao local onde ela tinha me beijado. Mais uma coisa, disse ela, e ergui minhas sobrancelhas, atenta. Você precisa de roupas diferentes. Ela olhou ao redor do meu quarto com curiosidade desvelada. Tipo, calças jeans e de veludo, roupa de baixo para clima frio, botas mais leves ou sapatos, tênis, chinelos, alguma roupa quente de dormir. Ela encostou no guarda-roupa com o sapato. Tem alguma coisa desse tipo aí? Pensei nas roupas esfarrapadas, em sua maior parte pretas e que não combinavam com nada que eu tinha enfiado lá dentro. Roupas caras de grife das quais eu não tinha cuidado do jeito devido, camisetas punks baratas e vestidos vulgares. É, tem toda razão. Falei com tristeza, considerando que, pelo visto, vou trabalhar muito lá fora. River sorriu. Vai, tenho certeza de que alguém irá à cidade em breve e pode levar você às compras. No dia seguinte, no final da manhã, e quando falo final, quero dizer por volta de 9 horas, eu estava varrendo a enorme escadaria da frente e tentando me lembrar de como era a música da Cinderela no filme da Disney. E estava pensando sobre como a história dessa princesa, e a maior parte dos contos de fada, tinha mudado ao longo dos anos. Tinha ficado mais limpa, menos assustadora, com finais mais felizes. Havia a história do sapatinho de cristal e o erro de tradução. Eu tinha ouvido primeiro a história com o sapatinho feito de vair, que é pele, pelo de animal. Foi traduzido para o inglês como ver, vidro. Aí está. Agora eu varria e cantarolava a música dos ratinhos no filme. Podemos refletir sobre como minha vida estava diferente em termos de agitação e elegância, certo? Sim, muito diferente. Eu dirijo. A voz de Nel soou com alegria lá de baixo, do saguão da frente. A cabeleira castanho claro dela apareceu ao lado do corrimão da escada, e ao seu lado, Rain disse: Posso dirigir.
Eu tinha decidido que ele era Odin, o deus viking do ódio. Nell fez um biquinho lindo e o diabo me pegou pelo rabo. Gritei. Pelo amor de Deus, deixe que ele dirija, Nell. Ele tem um pinto. Isso faz uma diferença enorme. Os olhos azuis dela se arregalaram e ela me encarou. Primeiro como se questionasse minha audácia. Depois com irritação quando se deu conta de que o Rain também estava olhando para mim. Eu estava entediada. Era hora de sacudir um pouco as coisas. Ainda varrendo, falei. Não estou falando de dirigir. Não faz diferença alguma, é claro. Mas nas outras coisas, mijar de pé e tudo mais. A voz de Rain estava tensa. Aonde você quer chegar? Em lugar nenhum. Só estou intercedendo pelo seu direito de dirigir. Quero dizer, você já tem idade, não é? Quantos anos você tem? Uns 30? Pela aparência, ele mal parecia ter passado dos 20. 22, com exceção dos incríveis olhos. Os olhos dele pareciam ter centenas de anos. Ele não disse nada, e Nell franziu a testa. Ele tem 267 anos. Eu tenho 83. E você? O sotaque britânico dela era vibrante. Sou mais velha. Desci um degrau e continuei a varrer. Eu tinha transformado aquilo em arte. Uma varrida larga no comprimento, depois 2 varridas rápidas em cada canto. Como exatamente algo assim estava salvando minha alma? Eu estava varrendo meu caminho até a salvação ou o quê? Ah, que bom! Peguei vocês antes de saírem, disse River, descendo pelo corredor que vinha da cozinha. Vocês dois vão para a cidade, não vão? Vamos, disse Rain. E Rain vai dirigir, falei, porque ele é menino. As sobrancelhas de River se ergueram. Vou dirigir porque Nell amassou os 2 para-choques da picape, disse Rain, pegando a jaqueta da longa fileira de ganchos ao lado da porta da frente. E arranhou a lateral do Toyota. E estourou um pneu da van. Nell me lançou o já conhecido olhar envenenado antes de se defender. Eu estava me acostumando a dirigir do lado errado da rua. Tudo é o contrário aqui. Você está aqui há 2 anos, disse Ray, pegando as chaves de um carro. Nell parecia que ia explodir, e tive a sensação de que, se River e Rain não estivessem ali, ela teria cuspido veneno em mim. Em vez disso, ela pegou seu casaco da fileira de ganchos e enfiou os braços nas mangas. Pois bem, disse River, parecendo se divertir. Rain e Nell, seja lá quem for dirigir. Quero que levem Nastasia com vocês para a cidade hoje. Ela precisa de roupas mais confortáveis. Podem levá-la até a Earl's? Se Nell tivesse emitido qualquer som naquele momento, teria sido um grito alto e esganiçado. Em vez disso, ela se virou e foi até a porta sem dizer nada. Tenho carro, falei. Posso ir sozinha. Assim economizamos gasolina, disse River confortavelmente. Tentamos juntar compromissos o máximo possível. Rain e eu parecíamos relutantes de forma idêntica. Então percebi o quanto seria divertido ser o terceiro elemento irritante nessa saída que Nell tinha certamente planejado para ficar sozinha com Rain. Tenho vergonha de admitir que fiz outra escolha errada na estrada para a bondade naquele momento e desci a escada, pronta para tornar o dia de Nell infeliz. Certo, não é exatamente vergonha, é mais triunfo. Mas pelo menos reconheci que era errado. Então foi um progresso, certo? Earl's era a loja de departamentos ao lado da farmácia McIntyre's. Vendia suprimentos de agricultura, coisas para jardinagem, roupas, brinquedos, doces tradicionais e aparelhos de cozinha. Tinha piso de madeira, teto de metal pintado de marrom e colunas altas de metal que o sustentavam. Era básica e despretensiosa. As roupas ficam ali. Rain apontou para uma seção da loja. Tenho que pegar a ração. Venho buscar você quando eu tiver terminado. Ele não podia ter demonstrado menos interesse. Dei a ele um sorriso caloroso e envolvente. Obrigada. Falei com doçura e vi as pupilas dele brilharem.
Você é um amor. O rosto de Nell ficou duro como mármore e ela saiu andando na direção dos apetrechos de cozinha. Rain olhou para mim por mais um momento, mas logo em seguida também se virou e saiu andando. Dei uma risadinha quando eles se foram. Vi que estava de frente para araras de roupas femininas, pilhas de jeans dobrados sobre mesas, pilhas de suéteres, e me senti um tanto desorientada. Não me lembrava de ter comprado roupas confortáveis antes. Quando eu era pobre, centenas de anos atrás, eu tinha feito minhas roupas. Ei, vinho rústico, alguém? Lã tecida em casa? Uhul! Quando eu tinha dinheiro, não precisava de roupas confortáveis. Há muito tempo, tudo era feito para mim por pessoas que iam até minha casa. Atualmente, por mais que eu vibrasse com a morte dos espartilhos e das saias armadas, não me ligava muito em moda. Quando ficava sem coisas para vestir, ligava para alguém especializado em comprar roupas para os outros para que me mandassem o que eu precisasse. Fazia décadas que eu não me preocupava com o que combinava com o que, ou em ter o traje certo para ocasiões diferentes. Eu nunca me preocupava se ficava bonita com alguma roupa ou se me caía bem. Merda, tudo bem, consigo fazer isso. Murmurei para mim mesma. Que tipo de idiota não sabe comprar roupas simples? Nell obviamente saberia. Ah, tá falando comigo? Levei um susto e vi uma adolescente gótica com um jeans preto na mão. Ela parecia vagamente familiar, e em alguns segundos reconhecia como a delinquente juvenil que estava na porta da farmácia no dia em que comprei o mapa. Seus olhos maquiados estavam apertados em minha direção. O cabelo era pintado em mechas largas de castanho e verde. Não, falei observando o mar de roupas. Desculpe, estou falando comigo mesma. Ótima maneira de perceber se tem plateia, disse ela baixinho e encostou o jeans contra a cintura. Então, você só está vendo o que serve? Perguntei casualmente. Peguei uma calça de veludo e a levei até minha cintura. Pareceu grande. Será que eu devia experimentar? E depois? Depois eu compro. A expressão dela era impetuosa e cautelosa ao mesmo tempo. Joguei a calça de veludo por cima do braço e peguei um suéter. Era azul marinho. Azul marinho combina com tudo, certo? Qual é o seu problema? Perguntou ela, jogando o jeans na mesa. 30 segundos depois, o sino sobre a porta de entrada tocou quando ela saiu. Não consegui evitar dar uma gargalhada, mas era uma gargalhada de desconforto, uma que anunciava que eu estava fora do meu território. Pronta. Odin estava impassível, segurando um saco de 50 quilos de alguma coisa de fazenda por cima do ombro. Olhei em volta à procura de Nell, mas não a vi. Merda, ia ser um daqueles dias, cheios de crescimento pessoal. Eu conseguia ver isso agora. Mal conseguia evitar sair correndo dali em busca de algum bar legal por perto. Estou tendo dificuldades em decidir o que comprar. Ele piscou e deu um suspiro. Depois me olhou de cima a baixo. Eu usava uma calça de cetim risca de giz lacroix que estava, obviamente, puída nos joelhos. Um pullover masculino azul de veludo. Só Deus sabia onde eu tinha arranjado. Enrolado em volta de mim como uma mortalha. Minha encharpe, listrada de branco e verde, dava várias voltas ao redor do pescoço. Minhas lindas botas de motoqueiro completavam o conjunto. Eram elas ou o par de manolos de oncinha que pareciam ser os únicos 2 pares que eu tinha trazido em meu êxodo. Não trabalho assim há uns 2 séculos. Dei uma risadinha, mas por dentro me senti incrivelmente idiota e burra. Fico feliz por Anáguas não estarem mais em uso. Rain colocou o saco pesado no chão, assim como uma sacola menor. Qual é o seu tamanho? Sapato tamanho 34. Falei. E talvez P para todo o resto. Eu ainda era magra como um palito, sem curva alguma. É que eu não precisei prestar atenção nessas coisas durante muito tempo. Certo. Rain soltou um suspiro longo e sofrido para garantir que eu ouviria.
Ele me lançou outro olhar avaliador e depois se virou para a mesa de jeans. Os dedos longos que percorreram as pilhas até que ele encontrou o que estava procurando e puxou. Experimente esta. Você vai ter que dobrar a bainha. Ele apontou para uma cabine, separada do salão por uma cortina. Experimentei a calça. Serviu. Ele tinha avaliado o tamanho exato só de me olhar. Obviamente, apesar da reserva de monge, ele tinha um pouco de experiência em avaliar o corpo de uma mulher. Quem era ele? De onde ele era? Qual era a sua história? Eu estava bastante fascinada. Serviu, falei, saindo de lá com minhas roupas. Pegue 2 outras calças jeans e 2 de veludo do mesmo tamanho. Ordenou ele. Estava mexendo nas camisas e já tinha feito uma pequena pilha de suéteres de lã. Em pouco tempo eu tinha roupas novas em um carrinho de compras. Ray me surpreendeu ao me mostrar como as peças combinavam. Camisetas e camisas de flanela, camisetas de botão por baixo de suéteres. Nenhuma das roupas era de marca, nem da moda, ou nem mesmo bonitas, mas serviam, eram resistentes e seriam bem mais confortáveis e quentes em River's Edge. É claro que eu jamais poderia aparecer na sociedade de verdade usando roupas assim, mas, de toda forma, eu estava resoluta em evitar a sociedade de verdade naquele momento. Você era camareiro de alguém? Perguntei. Mordomo? Rain jogou alguns pacotes de meia no carrinho e tornou a pegar o saco, jogando-o por cima do ombro com pouco esforço. Não, suponho que você tenha, roupas íntimas e tal. Ah, eu ia comprar algumas. Falei e vi o maxilar dele travar. Fica bem ali. Ele apontou. Compre coisas simples que sejam fáceis de lavar. Você não vai seduzir nem impressionar ninguém aqui. Estarei no caixa, esperando. Sim, senhor. Não havia calcinhas de cetim e laperla com rendas feitas à mão. Comprei calcinhas de algodão com imagens de animais, sapos e macacos. Quanto a sutiãs, escolhi os segundos menores que encontrei. Não queria experimentá-los. Provavelmente nem iria usá-los. Encontrei um colete e um casaco acolchoado que era quente, leve e lavável, ao contrário da minha jaqueta de couro Roberto Cavalli, que, surpreendentemente, tinha se mostrado ser inadequada para o trabalho no campo. E como cachecóis e encharpes são uma grande parte da minha identidade visual, coloquei alguns no carrinho de compras. Nel chegou quando eu estava colocando as calcinhas, sutiãs, blusas de baixo e ceroulas no balcão. As palavras tremeram nos meus lábios. Coisas provocativas que teriam feito Nel pensar que Rain tinha me ajudado a escolher minha roupa íntima, mas me controlei. Como estava o placar então? Mal 2 versus 1 bem? Ou será que o Mal estava ganhando de 3-0 agora? Era quase meio-dia. O Mal provavelmente estava ganhando por pelo menos 3 pontos. Paguei pelas minhas coisas, impressionada com o pouco que tinham custado. Eu costumava gastar 2 ou 3 vezes mais em um único par de sapatos. Eram sapatos fabulosos, mas mesmo assim. Onde você estava? Rain perguntou a Nell. Ela sorriu, fingindo ou tendo realmente readquirido a atitude alegre. Não precisava de nada daqui, então fui até a loja de linhas. Ela me deu um de seus sorrisos simpáticos. Tem uma loja de linhas e de artesanato ótimo aqui nessa rua. Você tricota? Fez esse cachecol? Não, eu não tricoto, infelizmente. Falei, colocando as sacolas cheias no carrinho de compras. Saímos todos andando em direção à picape e colocamos nossas coisas na parte de trás. Rain amarrou algumas cordas elásticas por cima de tudo e entramos na cabine. Nell novamente teve o cuidado de ficar entre nós, se encostando em Rain, o que ele pareceu não perceber. Por Deus, ele era lerdo. Amo tricotar, disse Nell quando pegamos a estrada. Passamos pela McIntyres, onde a pobre Meriwether estava sem dúvida sendo destratada pelo pai grosseiro. Falei para mim mesma que passaria por lá caso voltasse à cidade. É muito relaxante, prosseguiu Nell, e mantém as mãos ocupadas. E no fim, temos uma coisa bonita e útil. Concordei.
Que tipo de coisa você gosta de fazer? A expressão no rosto de Nell estava convidativa, o tom deliberadamente inocente. Ela estava investindo no fato de eu não ter me especializado em habilidades de escoteira. Comecei a dizer alguma coisa ousada como beber e trepar, mas então fiquei paralisada com a ideia de que eu não sabia o que gostava de fazer. Hobbies, habilidades, beber conta? Conseguir beber sem vomitar? Eu sabia costurar. Não bem, mas o bastante para não vestir um saco de batatas. Cozinhava de tempos em tempos, mas isso tinha dezenas de anos. Gostava de ir a museus e ao cinema, mas isso não era uma habilidade. Sabia andar a cavalo. Será que eu já tinha feito alguma coisa bem? Tinha orgulho de alguma habilidade? Não, não de forma consistente. A única coisa consistente que eu tinha feito era sobreviver. E, obviamente, nem isso eu fazia bem. Eu estava tomada pelo pensamento de que tivera tanto tempo, tantos anos, e não desenvolvi a mim mesma. Quando finalmente tive dinheiro bastante para não trabalhar, eu realmente não trabalhei, em nada. E nem meus amigos. Pela primeira vez, senti vergonha disso. Eu me lembrei de inaugurações de exposições de escultores que libertavam a vida presa no mármore por um século ou mais, aprendendo sempre com professores diferentes. Compositores, músicos, que tinham tido mais do que uma vida humana para aprimorar seus dons. Cientistas que tinham feito uma descoberta do dia para a noite, depois de décadas de experimentos e estudos. Você acha que o cara realmente inventou o velcro porque ele de repente olhou para o cachorro dele? Não. Havia artistas trabalhando na atualidade, museus comprando o trabalho deles. E aqueles mesmos museus, sem saber, tinham outros exemplos de trabalhos dos últimos 3 séculos. Aquelas pessoas tinham evoluído, crescido, mudado. Eu não. As coisas que não evoluem e crescem não estão vivas. Tomei ciência do interesse firme de Nell, dos olhos azuis e grandes. Rain também estava esperando, embora os olhos dele estivessem na estrada e as mãos fortes ao volante. Não sei. Falei devagar, com honestidade em comum. Não faço muitas coisas bem. Já fiz coisas diferentes em épocas diferentes, mas nunca mantive o hábito de fazer nada. Mas posso aprender. Acho que estou aprendendo aqui. Talvez. Rain me lançou um olhar, com aqueles olhos dourados de leão. Bem, disse Nell. Sim, aqui é um bom lugar para aprender, mas é preciso comprometimento e tempo. Você nem começou a ter aulas de verdade, começou? Citei Solis. Há lições a serem aprendidas em tudo. Falei com fingimento. Estou aprendendo a apreciar cada momento, a fazer pausas e sentir cada minuto, e estar intensamente aqui e agora. Nell ficou confusa e Rain soltou uma risada que ele tentou disfarçar com uma tosse. Pelo menos achei que fosse uma risada. Você precisa ter uma atitude correta, disse Nell, sugerindo que a minha não era. Falei de novo e olhei pela janela.